Você já parou para pensar? E se o maior milagre daquela noite não foi andar sobre a água? Imagine a cena. Um barco pequeno. Homens experientes do mar, com medo. O vento sopra contra. A água agita. O céu está escuro. Eles não enfrentam apenas uma tempestade. Enfrentam o caos. Na linguagem antiga, o mar quase nunca era só mar. O mar era o desconhecido, o perigo, o descontrole, o medo que toma a mente quando tudo parece fugir das mãos. E é nesse cenário que a história diz: Jesus caminhou sobre as águas. Mas antes de decidir se isso é física ou símbolo, vamos olhar o que realmente acontece. Homens que seguiram uma promessa começam a duvidar. Homens que ouviram palavras de esperança agora tremem diante do vento. O caos externo revela o caos interno. Pedro faz algo curioso. Ele não diz, ensina-me a controlar o vento. Ele diz, se és tu, manda-me ir até aí. Pedro quer atravessar o caos. E por alguns passos, ele consegue. Enquanto mantém o olhar firme, ele anda. Mas quando olha para o vento, começa a afundar. Percebe? Talvez a água nunca tenha sido o centro da história. Talvez o centro sempre tenha sido o foco. O que sustenta um homem quando tudo desmorona? Durante séculos, essa cena foi ensinada como prova de poder sobrenatural. E para muitos continua sendo. Mas existe outra camada. E se andar sobre as águas for a forma antiga de dizer que ele estava acima do caos? Naquela cultura, escrever não era relatório científico. Era linguagem carregada de símbolo. A pergunta não é se a água sustentava peso. A pergunta é, o que sustenta você quando o medo tenta dominar sua mente? Repare, a tempestade não para imediatamente. O vento não some de uma vez. O que muda primeiro não é o mar, é o medo. Talvez o milagre tenha sido esse: ensinar homens comuns a não serem dominados pelo próprio pânico. Essa história atravessou 2000 anos, porque todos nós já estivemos naquele barco. Já sentimos o vento contra, já duvidamos, já demos alguns passos confiantes e depois começamos a afundar. Talvez o gesto mais importante não seja o passo sobre a água, seja a mão estendida quando alguém começa a afundar. No fim, a pergunta não é se ele desafiou a física. A pergunta é, o que essa história desperta em você? Medo? Fé? Curiosidade? Consciência? Talvez o maior milagre nunca tenha sido suspender a gravidade. Talvez tenha sido ensinar que, mesmo em meio ao caos, existe uma forma de permanecer de pé. Se o mar da sua vida hoje está agitado, você está olhando para o vento ou está focando no próximo passo?